Bom, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aí inaugurando o canal Corandeu, um canal de exposição bíblica para vocês. Tá? Deus abençoe a todos que estarão visitando o nosso canal. O nosso intuito é promover a boa e sadia teologia bíblica e sistemática, tá? Da maneira ortodoxa. Mas nós vamos começar isso aí abordando os livros da Bíblia Sagrada e vamos analisá-los de forma expositiva, capítulo por capítulo. E começaremos a partir da Epístola aos Gálatas, que é uma das epístolas que foi usada na Reforma Protestante, juntamente com Romanos, por Martinho Lutero. Ela foi escrita mais ou menos por volta de 55 a 49 depois de Cristo. Eu dou essas duas datas porque nós temos duas teorias, tá, dessa região denominada Galácia, tá? Nós temos a teoria da Galácia do Norte e a Galácia do Sul, mas eu não vou adentrar aqui nessas teorias que são defendidas por grandes eruditos, principalmente do Novo Testamento, como F. Bruce, Dellinger, entre outros. Bom, vamos à carta propriamente dita. Essa carta, ela é uma carta circular, uma missiva circular, dirigida às igrejas nessa região, a região da Galácia. Tá? Ela fazia rodízio nas reuniões cristãs das igrejas localizadas nessa região. Era uma carta lida em público, tá? Isso era uma prática comum do primeiro século. Essa carta é uma carta ríspida, aborda o problema da questão judaizante, tanto que William Barclay, ele falando de Gálatas, ele compara essa epístola a uma espada flamejante brandindo nas mãos de um guerreiro. Então, por que é que ele fala isso? Porque essa carta ela é essencialmente apologética. Tá? No ambiente do contexto histórico, nós temos pregadores ambulantes ditos cristãos que afirmavam que para ser um verdadeiro cristão, o gentio tinha que receber a circuncisão, participar dos rituais religiosos judaicos, né? Festas, entre outros rituais, obedecer a lei mosaica, tá? Como se fosse uma espécie de prosélitos convertidos dos missionários judeus. Como eles não tinham nenhum direito apostólico, então eles apelavam aos apóstolos originais de Jerusalém. Né? Tanto é que você vai ver na carta, nós vamos abordar quando chegar nesse capítulo de Gálatas, o problema, o dilema Pedro e Paulo por causa dos gentios. Bom, esses falsos mestres, eles tentaram colocar Paulo como um grande vilão para os cristãos dessa região da Galácia. Eles acusavam Paulo de atitude arbitrária, de pregar uma versão mutilada do Evangelho. Então o que nós temos aqui é um esboço de Paulo reagindo, tá? E esse esboço centra-se sobre esse tema, a lei e a justificação só pela fé. Então nesse ponto Gálatas é muito próxima de Romanos. Então essa carta ainda tem uma outra, se a gente pode chamar assim de distinção, que ela foi a primeira carta escrita por Paulo, tá? Então por isso provavelmente foi o primeiro documento do canon do Novo Testamento, e ela proclama duas grandes verdades, a liberdade cristã e a universalidade do Evangelho. O Evangelho, ele não é etnocêntrico, reservado a uma etnia, no caso os judeus. O Evangelho ele é universal, em Cristo não há judeu, não há grego, tá? Não há gentio. É o que Paulo vai afirmar nessa carta, nessa epístola aos Gálatas. Bom, essa epístola, ao lado da epístola aos Romanos, ela é o alicerce, ela é o esteio da nossa grande doutrina, da nossa gloriosa doutrina, a doutrina da justificação pela fé. E, inclusive, foi pela leitura, tá, do prefácio dessa carta, escrito por Martinho Lutero, que João Wesley teve a sua genuína experiência de conversão depois já de estar vários anos nas lides de pregação. E ele ficou tão empolgado com o comentário de Lutero sobre essa carta, sobre essa epístola, que ele chegou a dizer que era o principal livro da literatura universal. Essa carta tem dois grandes propósitos. O primeiro é defender o apostolado de Paulo, o segundo, defender o evangelho proclamado por Paulo. Ela tem algumas características especiais que nessa introdução eu abordo rapidamente. Ela é uma das cartas mais apologéticas de Paulo, tá? Nela Paulo vai refutando a questão dos judaizantes, tá? O que eles faziam com a cruz de Cristo, o problema de se estear, tá? Somos filhos de Abraão, por isso somos salvos. Abraão, inclusive, ele foi salvo pela fé, tá? É o que Paulo vai abordar aí, e a gente vai ver
conforme formos discorrendo os temas dessa carta. Essa carta é o segundo livro mais autobiográfico de Paulo. Paulo se expõe nessa carta falando do seu apostolado, de sua vida, sua vocação. Essa carta, no quesito autobiográfico, só perde para a 2 Coríntios. Ela é a carta magna da liberdade cristã. Quando digo liberdade, estou dizendo que nós não estamos mais debaixo, tá, dessas leis cerimoniais dos judeus. Então, deixe que explicar isso aqui. Nós não estamos debaixo dessas leis. Hoje você e eu não precisamos colocar nenhum pombinho no fogo, não precisamos colocar nenhum novilho no fogo, porque o sacrifício perfeito foi do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá bom? Bom, essa carta também é uma carta riquíssima em figuras de linguagem. Eu aqui vou destacar apenas algumas. São muitas figuras de linguagem, tá, que aparecem nela. Guilherme Hendrickson vai falar muito sobre isso, tá? A figura do parto, em 4,19 de Gálatas, a figura do jugo, capítulo 5, versículo 1, a figura da competição esportiva, capítulo 5, versículo 7, o fermento, capítulo 5, versículo 9, a pedra de tropeço, capítulo 5, versículo 11, semear e ceifar, capítulo 6, versículo 7, família, capítulo 6, versículo 10. Então, há várias outras figuras de linguagens que são utilizadas por Paulo nesta carta, tá? Essa carta ela tem algumas ênfases. Uma delas eu já disse aqui, é a liberdade cristã. A segunda também já disse, é justificação pela fé. A terceira, a suficiência da obra de Cristo. Porque os judaizantes, ao implementar a circuncisão para serem salvos, é como se eles dissessem que a obra de Cristo no Gólgota não foi suficiente. Para aí, minha gente, vamos pensar. Nós não precisamos circuncidar, não precisamos andar de quipá, não precisamos ter chofar, e até rimou. Bom, para nós sermos autênticos cristãos, porque a obra de Jesus Cristo no Gólgota, ela já garantiu para nós a salvação eterna, tá bom? Então, não há o que se acrescentar à obra de Cristo. A obra de Cristo é suficiente, tá? Todos os que declaram algum acréscimo à obra de Cristo, a igreja cristã sempre os considerou heterodoxos ou hereges, tá bom? Cuidado aí, meu amigo, nós não precisamos de acréscimo nenhum. A obra de Cristo, ela é suficiente. Seu sangue é suficiente para nos garantir o perdão dos nossos pecados, tá? Mas essa carta também tem uma outra ênfase, a obra do Espírito Santo, tá? Capítulo 5, versículo 16, Paulo exorta que os cristãos devem andar no Espírito. Capítulo 5, versículo 22 e 23, ele fala e ordena que nós devemos produzir o fruto do Espírito. Capítulo 5, versículo 25, nós devemos viver no Espírito. Então, essas são as principais ênfases da epístola de Paulo aos Gálatas. Bom, tá aí a nossa abordagem introdutória. Que Deus abençoe você que vai acompanhando o Corandeu, tá? Só lhe deu glória, Corandeu. Fique aí para a gente terminar ouvindo um pouquinho de Beethoven, de música clássica. Deus abençoe sua vida.